Queridos pais do Senhor Jesus, amém? Estamos felizes de estar aqui de novo hoje e tivemos um tempo muito bom ontem, glória a Deus. E eu creio que o Senhor vai continuar falando conosco, não só agora, mas daqui a pouquinho também. E que a gente esteja atento àquilo que o Senhor tem para desenhar nos nossos corações, amém? Glória a Deus. Nós escolhemos falar esses 2 dias sobre a carreira da igreja. E nós escolhemos o livro de Ruth para falar dos 4 capítulos, né? O chamado, o trabalho, a maturidade e o casamento. Ontem nós falamos muito sobre o chamado e o trabalho. E falamos sobre a necessidade da gente atravessar o Jordão, que fala de águas mais profundas, águas da santificação. O povo atravessou o Mar Vermelho, todos atravessaram o Mar Vermelho, mas nem todos atravessaram o Jordão, porque o Jordão fala de um quebrantamento de alma. Amém? O Jordão fala de uma humilhação total. E eu lembro que quando terminou a pregação, a gente ainda ficou conversando ali atrás, e tivemos a oportunidade de conversar ali com alguns irmãos, e nós falamos, eu amo um versículo que diz assim, a quem muito é perdoado, muito ama. Você já ouviu esse versículo? Quem muito é perdoado, muito ama. E um dia esse versículo caiu como uma bomba em mim, Deus falando comigo assim, olha, eu não quero amassar você para te deixar amassado, mas eu preciso te mostrar quem você é para que você entenda o tamanho do meu perdão. E quando a gente entende que o tamanho do perdão de Deus é muito grande, a gente não tem outra opção a não ser devolver um amor muito grande pelo Senhor. Quantos amam Jesus aqui? E a gente não ama Jesus pelo que Ele faz conosco, a gente ama Jesus porque a gente sabe quem a gente era, e mesmo assim Ele nos resgata, nos chama para uma carreira gloriosa. Glória a Deus! Então, queridos, é tremendo a gente poder estar falando sobre isso, porque uma parte da igreja parece que não quer atravessar o Jordão. E a gente falou sobre órfã ontem, que dá as costas. Quando o preço é estabelecido, ela acha alto demais. E infelizmente a gente tem visto que alguns não vão. Mas felizmente a gente tem visto que muitos têm se comportado como Ruth, atravessado e entrado nessa nova vida, nessa nova carreira, e que o Senhor tem revelado cada dia mais aquilo que Ele quer estabelecer na nossa vida. Amém? O trabalho que nós falamos ontem é o trabalhar debaixo do Espírito Santo. Amém, queridos? Eu era um pastor, eu sou pastor há 10 anos, e pastorei uma igreja diretamente há 9 anos. E fiquei 1 ano como pastor auxiliar num lugar e fui ser pastor em outro lugar. Sou casado, tenho 3 filhas, uma de 18, uma de 15 e agora uma de 1 ano e meio. E é muito interessante, por quê? Porque durante 4 anos desse ministério pastoral eu fiz muita coisa boa. A gente comprou terreno, a gente montou igreja, a gente criou estatuto, a gente fez o negócio funcionar, né? E aí a gente aprende que funciona mesmo. E Deus começou a querer pegar a igreja dele para ele. E eu achava, né, que era dele, mas eu agia como se fosse minha. Os irmãos estão entendendo isso? E um dia uma jovenzinha muito simples da igreja, e no meio desse mover que Deus estava nos ensinando a respeito do trabalho, a jovem falou assim, pastor, tive um sonho com você. E era muito tremendo. Estava você, sua esposa, suas filhas no púlpito. Mas eu nunca te vi tão feliz como naquele dia. E eu disse, mas o que aconteceu, irmã? Ela, então, pastor, se eu pegava a chave da igreja e você dava para uma pessoa do lado e dizia para a igreja assim, gente, a partir de hoje, o pastor da igreja é esse meu amigo aqui. E ela repetiu, mas pastor, você estava muito feliz, mas nunca eu te vi tão feliz igual naquele dia.
E eu te confesso que isso era mais ou menos umas 3 horas da tarde, e eu pensei o que você está pensando. Eu acho que vai vir outro cara, e eu dizia assim, esse é o meu melhor amigo. E eu pensei, será que eu vou passar a igreja para alguém pastorear? Será que Deus quer que eu vá lá para Fortaleza? Ou para outro lugar? E a gente pensa que Deus ia tirar a gente dali e levar a gente para fazer outra coisa em outro lugar. E eu fui dormir. Você vê, 3 horas, passou. Fui dormir, esqueci. No dia seguinte, quando eu acordei por volta de 7, 8 horas da manhã, eu nem sequer tinha acabado de abrir os olhos e o Espírito Santo falou no meu ouvido, quem é o teu melhor amigo? E sabe aquelas perguntas que Deus faz, que já vem com a resposta dentro? E eu comecei a chorar dizendo, Senhor, Jesus é o meu melhor amigo. Ele, pois é para Ele que você está entregando a igreja. Irmãos, é impressionante, mas às vezes nós pastoreamos, nós dirigimos, nós fazemos um monte de coisa, em nome de Jesus para nós. E essa foi a lição que nós aprendemos, que nós precisamos trabalhar debaixo de uma orientação clara do Espírito Santo. Amém, queridos? Eu era uma pessoa que eu ficava na porta da igreja, pastor Jonas, anotando o nome de quem faltou. Pensa nisso. Rapaz, hoje faltou umas 30 pessoas. O que eu ia fazer na segunda-feira? Eu tinha o telefone de todo mundo. E eu ligava para todo mundo dizendo, oi, tudo bem, irmãos? Pastor sentiu sua falta. Você podia ir, não falta de novo não. E eu dizia, está controlado. Estou bem, estou pastoreando bem. Só que essas coisas trazem angústias para nós, trazem dificuldades, trazem até doenças. Porque nós começamos a pastorear, nós começamos a dirigir, nós começamos a fazer as coisas como se fossem nossas. E Deus arranca esse poder, esse domínio de nós e fala, a igreja é minha, aleluia! E eu só te convidei para trabalhar debaixo de uma unção poderosa do Espírito Santo. Amém? Não é, Jonas? A gente, no final, quando abrir o nosso currículo, vai ser igual o de Enoque. O que Enoque fez? Andou com Deus. E as obras? Por que essas obras não estão no nome do pastor Jonas? Porque não foi o pastor Jonas que fez. Por que não está no nome do pastor Marcos, ou do pastor Glauro, o apóstolo Glauro? Porque não foi a gente que fez. Porque foi o Senhor quem fez através de nós. Então tudo entra no currículo dele e não no nosso currículo. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala, aí eu fico levinho. Você entende, querido? E eu tenho vivido esses últimos 5 anos, te confesso, muito leve. E nós estávamos conversando hoje com o Edson lá, e você sabe que quando a gente fica leve, a gente fica mais maleável, o Espírito Santo consegue mexer com a gente mais. E se você for ver as obras desse período de 5 anos, têm sido muito maiores do que antes. Porque quando a gente faz com o nosso braço, a gente até faz alguma coisa, mas é duro, doído, sofrido. Mas quando o Espírito Santo faz, querido, você vai vendo Deus fazendo, você nem nota, e quando vai ver, Deus fez um monte de coisa. Glória a Deus! Amém, queridos? Então, passamos ontem do chamado e do trabalho. Hoje eu quero falar sobre a maturidade e o casamento. Que é, de fato, para onde nós estamos indo. O Senhor está voltando, irmãos. Amém? Jesus está voltando de verdade. E o coração de todo filho de Deus verdadeiro anseia por esse momento, aonde o Senhor vai se juntar definitivamente a nós, e nós definitivamente a Ele, e o reino manifesto do Senhor será estabelecido sobre essa terra. Cristo e a sua esposa, o rei e a sua esposa, reinando sobre tudo, nos céus e na terra. Aleluia! Esse é o anseio de toda a criação. Esse reino já é real, já existe. De alguma forma, nós já temos sim autoridade sobre a terra. Mas Paulo diz que em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, tudo que é em parte será aniquilado. Amém? Então continuemos avançando na autoridade que o Senhor tem nos dado.
Continuemos crendo que Jesus faz coisas poderosas por intermédio da igreja, mas o gemido do nosso coração é a manifestação gloriosa, física, visível desse reino sobre a terra. Amém, amados? Glória a Deus! Então eu queria poder estar falando essas coisas nessa noite. E eu prometi ontem que hoje seriam boas notícias. Amém, irmãos? Não que ontem não tenha sido, mas hoje vai ser mais tranquilo, mais feliz, né? Será? Bem, se Deus quiser, sim. Abra sua Bíblia em João, capítulo 3, versículo 3 a 5. João capítulo 3. Aliás, vamos ler do versículo 1 em diante, para a gente não perder nada. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Presta atenção agora, versículo 3. Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nasce de novo, diga comigo, nasce de novo, não pode ver o reino de Deus. Diga, ver o reino de Deus. Então a primeira resposta que Jesus dá a Nicodemos é que quem não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo seguinte, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nasce da água e do Espírito, diga, da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Diga, entrar no reino. Aleluia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita. Aleluia. O sacerdócio real. Quem é sacerdócio real aqui? Levanta sua mão e diga: glória a Deus. A nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora Ruth, capítulo 3, versículo de 1 a 3. Por enquanto. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, não hei de buscar para ti um lar seguro, aonde fiques bem? Ora, não é Boaz com cujas servas estiveste, de nossa parentela? Essa noite, ele limpará a cevada na eira. Preste atenção no versículo 3. Lava-te, repete comigo, lava-te, unge-te, fala, unge-te, veste os teus vestidos. Amém? Então desce a eira, mas não se te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e de beber. Irmãos, se no capítulo 1 e 2 de Ruth, nós falamos sobre a decisão de Ruth de atravessar o Jordão e de seguir essa carreira de maturidade, essa carreira de santidade, nós precisamos entender uma coisa, e eu queria repetir isso aqui, para que ficasse claro nos nossos corações. O Senhor ama todos nós, e não só nós, mas o Senhor ama todos, absolutamente todos. Então, quando o Senhor tira todos os israelitas do Egito,
Não houve um sequer que ficou lá. Todos saíram, todos atravessaram o Mar Vermelho. E o plano de Deus, todos nós sabemos, é que o deserto fosse apenas um intervalo, um hiato entre a saída do Egito e a entrada na Terra Prometida. Então, de uma forma muito simples, a gente entende que o Egito é o mundo. O deserto é a nossa transição entre o mundo e a conquista e a entrada no reino de Deus, que é o que realmente precisa mover o nosso coração. E eu e você sabemos que nem todos que saíram do Egito entraram na terra, muitos ficaram espalhados. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10 que muitos corpos deles ficaram espalhados no deserto, porque de fato não se submeteram ao tratamento de Deus. Então, o que nós entendemos, irmãos, é que o nascer de novo não exige absolutamente nada de nós. Porque o nascer de novo é um processo inteiramente da graça de Deus. Ninguém aqui, quando estava no mundo, escolheu Jesus. Embora a gente entenda que o dia que eu aceitei Jesus, a gente acaba pregando isso para nós mesmos e achando que isso é verdade. Mas na realidade, irmãos, quando nós estávamos no mundo, mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, nós não tínhamos condições de escolher por Jesus. Na verdade, foi Ele quem nos escolheu. Amém, querido? Você vai ver isso, por exemplo, em Êxodo 5:3, quando o versículo diz: o Deus dos hebreus nos encontrou. Então isso é maravilhoso, entender que o Senhor nos encontrou, entender que o Senhor nos amou, entender que o Senhor nos escolheu, entender que o Senhor nos justificou, e entender que Deus fez essa obra para que nós pudéssemos nascer de novo. Aleluia! Só que tem uma coisa, querido, e nós vamos continuar hoje de onde nós paramos ontem. Existe uma carreira que nós precisamos traçar. E às vezes a gente, como filho de Deus, não consegue entender essa carreira, que vai desde o novo nascimento, preste atenção, à maturidade. Eu fico pensando por que Adão nasceu grande, apóstolo, e Jesus nasceu pequeno. Quando Deus faz o homem, já faz um homão grande. Mas quando Jesus vem ao mundo, Jesus vem pequeno. E eu tenho aprendido uma coisa, irmãos, que o próprio Jesus se submetia a José e Maria para que José e Maria fossem um instrumento não do nascimento de Jesus, mas do crescimento de Jesus. Amém? Eu gosto de pensar que José é uma figura dos ministérios. Eu não consigo colocar Jesus no ventre de ninguém, mas Deus tem chamado a gente para fazer com que Cristo cresça na igreja. Nós recebemos o Senhor e, na realidade, o que o Senhor quer é que esse Cristo que nós recebemos cresça em nós. João Batista disse isso. João, o Batista disse isso. Convém que ele cresça e que eu diminua. Paulo vai dizer isso em Gálatas 4,19. Eu sinto dores de parto até que Cristo seja plenamente formado em vós. Então, na verdade, o que nós estamos falando é que ontem nós falamos muito sobre isso, sobre o novo nascimento, sobre atravessar o Mar Vermelho, o Rio Jordão, e esse início da carreira. E hoje nós queremos falar um pouco da outra parte do evangelho, da maturidade, do crescimento. Eu conheço irmãos que já aceitaram a Jesus há muito tempo, mas não cresceram. Continuam ainda com práticas de pessoas que parece que aceitou Jesus ontem. E isso não é normal, isso não deveria acontecer no meio da igreja. Porque nós fomos chamados, sim, para nascer de novo, mas também fomos chamados para nascer da água e do Espírito, e são duas coisas diferentes, nós vamos falar aqui hoje. Embora muitos leem esse diálogo de Jesus com Nicodemos como sendo sinônimo, mas não são. Jesus falou duas coisas diferentes. E na primeira ele disse: quem não nasce de novo não pode ver o reino.
E na segunda ele diz que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. E a pergunta é, você quer ver o reino ou você quer entrar no reino? É claro que para entrar você precisa ver, mas quantos viram e não entraram? Estávamos falando hoje com o Edson lá na mesa, conversando a respeito da Bíblia, e chegamos a uma conclusão. Ele diz, tremendo, pastor, isso, porque Moisés viu e não entrou. Porque Moisés é uma tipologia da lei, e a lei só pode ir até a porta e mostrar, mas a lei não entra. Quem entra é a graça. Mas o Senhor não quer que nós só vejamos a terra prometida. O Senhor quer que nós tomamos posse dela. Aleluia! Queridos, Deus permitiu que 12 espias fossem ver a terra, então 12 viram. Mas na realidade só 2 entraram. Quantos estão entendendo a diferença entre ver e entrar? Então Jesus conversa com Nicodemos e diz, se você não nasce de novo, você não pode ver. E realmente, se nós não nascermos de novo, o assunto reino de Deus é uma caixinha preta para nós, a gente não consegue entender. Então, glória a Deus, porque hoje nós podemos ver o reino de Deus, aleluia! Mas nunca se esqueça disso, irmãos. O Senhor não quer que nós vejamos o reino somente, o Senhor quer que nós entremos no reino. E para entrar no reino, o novo nascimento não serve. Tem que ser o novo nascimento mais o nascimento da água e do Espírito. Mas afinal de contas, o que significa isso? Vamos abrir em Êxodo 29, versículo 4, 7 e 8. Ou melhor, só o 4 e o 7. Sabe, irmãos, eu uso muito o Antigo Testamento e glória a Deus porque a gente tem o novo, né? Amém? Mas eu fico pensando que a vida de Paulo, apóstolo, a vida de João, de Pedro, não devia ser tão fácil igual a nossa. Porque você sabia que quando Paulo, Pedro, João, esses camaradas pregavam, não tinha Novo Testamento. O Novo Testamento estava sendo escrito. E a Bíblia diz o seguinte, que eles pregavam mostrando Cristo e o seu reino só com o Antigo Testamento. Isso vai aparecer em Atos 28, 23. Marcaram um dia e os interessados foram ter com Paulo de manhã até de noite. E ele explicava com bom testemunho a respeito de Cristo, de Jesus, convencendo que era o Cristo e do seu reino usando as Escrituras. Lucas 24, 27 diz que Jesus vai pregar o evangelho para 2 discípulos no caminho de Emaús, e o que ele usa? E explicava a respeito dele, usando toda a lei e os profetas. Então é uma tarefa muito difícil para a igreja enxergar o mistério de Deus, Cristo, no Antigo Testamento. E quando nós aprendemos isso, irmãos, a Bíblia fica um livro bem divertido de ler. Amém? Bem lindo, glorioso de ler. E a gente começa a ver que o Senhor tem colocado pegadas para que a gente entenda algumas coisas. Êxodo 29, versículo 4. É quando os sacerdotes, diga comigo, sacerdotes. Quem é o sacerdote dessa igreja? Hein? Hein? Tem certeza? Você acabou de dizer que nós somos um reino de sacerdotes. Vou fazer de novo a pergunta. Quem são os sacerdotes dessa igreja? Aleluia! Querido, não confunda ministro com sacerdote. O chamado sacerdotal não é para uma classe de homens, o chamado sacerdotal é para todos. Aliás, o reino de Deus que nós falamos é um reino de sacerdotes. Apocalipse 20, versículo 4, 5 e 6,
Apocalipse 1, versículos 5 a 7. 1 Pedro 2 e tantos outros textos. Então olhe para mim, diga assim: eu estou sendo chamado para ser um sacerdote também. Alguém pode dizer aleluia para isso? Êxodo 29, versículo 4. Então farás chegar Arão e seus filhos à tenda da congregação e os lavará com água. Versículo 7. Então tomarás óleo da unção e derramarás sobre sua cabeça, assim o ungirás. Então você consegue enxergar no estabelecimento do sacerdócio a água e o óleo. Amém? Quando Noemi diz para Ruth, volte para Ruth capítulo 3, versículo 3. Eu sei que são muitas coisas, mas a gente confia no Espírito Santo e isso vai ficar gravado no nosso coração. Amém? Ruth capítulo 3, versículo 3. Noemi dá um conselho para Ruth. Olha o que ela diz, irmãos. Lava-te e unge-te. E veste os teus vestidos. Nós não lemos Êxodo 29, nós lemos Êxodo 29, 4, 7. Mas se você ler o versículo 8, está lá, o 4. Você vai lavar os filhos de Arão. O versículo 7, você vai ungir os filhos de Arão. E o versículo 8, você vai vesti-los com um manto de linho fino. Então, lava-te, unge-te e veste os vestidos é um convite para que sejamos sacerdotes. Aleluia! Então, querido, escute uma coisa, nós podemos ser crentes, nós podemos ser chamados, nós podemos trabalhar e nós podemos ainda assim não sermos sacerdotes. Então, Ruth, Jesus em João 3, ele vai dizer, quem não nascer da água e do... E você sabe que o Espírito é tipificado pelo óleo, pelo azeite. O que Jesus está dizendo para Nicodemos é, se você nasce de novo, você já é um filho. Mas agora você precisa nascer da água e do Espírito, porque você precisa ser um filho maduro. Um filho que vai ter condições de ser um sacerdote. Porque você não pode entrar no reino sacerdotal se você não for um sacerdote. Querido, eu não quero diminuir a nossa função de ministros. E nem quero dizer que você não deve ter o pastor Jonas e a pastora e os apóstolos aqui como no mais alto grau de honra. Mas eu também preciso te dizer, nós não somos sacerdotes de vocês. Nós somos pessoas que estamos guiando vocês para que todos vocês possam ser sacerdotes. Alguém diz, eu não concordo. Então deixa eu te dizer uma coisa. O reino é um reino de... E se eu não for sacerdote, eu não posso entrar num reino de sacerdotes, entende? Só entra nesse reino quem é sacerdote. Quem pode dizer glória a Deus para isso? Se nós não formos sacerdotes, nós não podemos entrar no reino. É isso que Jesus está dizendo. Quem não nasce da água e do Espírito, apesar de ter nascido de novo, não pode entrar no reino de Deus. Agora eu te faço uma pergunta. Você sabe com quantos anos alguém poderia virar sacerdote? Aliás, quais são os 2 pontos que fazem de uma pessoa sacerdote? O primeiro ponto é filiação. A pessoa tem que ser filho de Arão. Não pode assim, eu quero ser sacerdote, eu vou virar. Não, é preciso que tenha nascido na família de Arão. Então a filiação é a primeira linha que vai definir sacerdócio. Você não pode, eu não posso ser sacerdote de Deus se eu não for filho de Deus. Quantos são filhos de Deus aqui? Glória a Deus! Então essa primeira linha nós já cobrimos. Nascer de novo. Somos filhos de Deus. Amém, queridos?
Agora, com quantos anos um filho de Arão podia exercer o sacerdócio? 30 anos. Porque 30 anos é o ano da maturidade. Com 30 anos, um filho de Arão poderia receber a água e o óleo sobre ele. O que acontece com Jesus quando tem 30 anos? O Senhor leva ele para a água e para o óleo, porque a pomba desce e entra nele e não sai mais. Então, em Jesus, a maturidade acontece aos 30 anos. E ali naquele dia, o Espírito Santo guia ele para ser tentado ao deserto e depois do deserto ele começa o ministério. Amém, queridos? Então Deus não vai estabelecer ministério sem antes nós sermos maduros. E é exatamente por isso que Jesus não ministrou antes dos 30 anos. Porque com 30 anos Jesus desce as águas e com 30 anos Jesus recebe a unção do Espírito e a plenitude do Espírito. É isso mesmo, ele já era filho, mas ainda não era um filho maduro. E exatamente com 30 anos o céu se abre e se ouve uma voz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Essa voz não foi falada quando ele nasceu. Essa voz foi falada quando ele atingiu a maturidade. Aleluia! Então, queridos, o que nós estamos falando aqui é que existe uma diferença gritante entre nós sermos amados e nós sermos amados e aprovados. Nós estávamos conversando com alguém aqui, e não me lembro quem, e alguém disse, nós tivemos um determinado problema porque um dia alguém pregou e disse que Deus ama todo mundo. E aí, se Deus ama todo mundo, eu vou viver de qualquer jeito, porque Deus ama todo mundo. Deus ama todo mundo, mas não aprova todo mundo. Quem tem mais de um filho aqui? Levanta a mão. Amém? Qual que é seu nome, irmão? Almeida? Quantos filhos? 3. Vou fazer uma pergunta difícil. Qual que você ama mais? Não, tem que ter um preferido, meu irmão. Hein? Os 3, igualzinho. Agora eu vou te fazer uma segunda pergunta. Você aprova todos os 3 da mesma maneira? Então, Deus não tem problema com amor. Deus tem problema com aprovação. E hoje vai ser mais light do que ontem. Aleluia! Hoje vai ser tranquilinho. Sabe por quê, querido? Porque nós, às vezes, descansamos no amor de Deus, e o amor de Deus é tudo para nós. Eu disse, quem muito ama é porque muito foi perdoado. Amém? E não, olha, querido, Deus nos ama de uma forma maravilhosa. E precisa começar pelo amor mesmo, porque a primeira linha do sacerdócio é a filiação. Mas escute uma coisa, eu tenho também 3 filhas e eu amo todas iguais. E você sabe qual que é mais lindo? Uma tem 18, e eu já convivi com ela, minha irmã, 18 anos. E a outra só tem 1 ano e meio, e eu só convivi com ela 1 ano e meio. Mas você sabe de quem que eu gosto mais? Das 2. Aí, o amor de Deus é incompreensível aos olhos humanos. Por quê? Porque qualquer um diria, eu acho que você poderia amar mais a de 18. Por quê? Porque você viveu 18 anos com ela e com a outra ainda não fez nada que merecer. Mas aí é que está, o amor de Deus, a gente não faz nada para merecer mesmo. E se você tem um filho de 50 e outro de 5, você vai amar os 2 iguais. Mas eu não consigo aprovar os 2 da mesma forma. A de 1 ano e meio me dá muito mais trabalho. Amém? Tem coisas que eu aturo na de 1 ano e meio. Por exemplo, ela ainda usa fralda, ainda suja fralda. Alguém está escandalizado porque uma criança de 1 ano e meio suja fralda? Para você é normal? Mas se eu te disser que a de 18 também usa fralda e suja fralda? O que você vai falar? Pastor, leva essa menina no médico, ela está com problema. Então, querido, escute uma coisa, o que escandaliza não é o que a gente faz, é o que a gente faz, presta atenção, com a idade que a gente tem.
Quantos anos você tem de crente? Olha para o seu irmão aí e pergunta para ele, quantos anos você tem de crente? Pergunta para o outro aí enquanto que eu bebo uma aguinha aqui. Amém, querido? Você já me ajudou aí, já perguntou, ele já respondeu ou não? Então olha para mim. Você concorda que tem coisa que Deus já não admite mais de nós? E aí começam as coisas assim, o pastor mudou. Antigamente, quando eu entrei na igreja, muita atenção me ligava todo dia. Dizia que me amava, dizia que me... Meu Deus, era um chamego danado. Toma aqui, ó, tem um lugarzinho aqui para você sentar. Tinha até lugar na igreja. Só porque eu já fiz 30 anos de igreja, agora não tem mais lugar para mim, gente. Agora eu falto, ninguém liga. Quer ver uma coisa? Eu vou faltar 4 domingos só para provar que ninguém me liga. Aí o pastor não tem que ligar mesmo, não. Porque quando nós crescemos, a gente já é filho, mas agora a gente está procurando atingir a posição de filho aprovado. Aleluia! E é isso que Ruth aprende e diz, Ruth, você já é escolhida, você já está trabalhando na seara, você já atravessou o Jordão, mas essa noite, Ruth, e querido, você precisa entender uma coisa, quando a gente fala de noite e dia, profeticamente nós estamos falando do período que nós estamos vivendo e da volta do Senhor. Quer ver uma coisa? Coloca Romanos capítulo 13, versículo 11 e 12. Opa, deixa eu ver aqui. Todos acharam? Olha o que diz. Fazer isso conhecendo o tempo. Irmãos, eu vou tentar falar, porque eu já estou na chuva, então vou me molhar. Conhecendo o tempo. O que essa expressão significa? Eu cresci a minha vida toda achando que Jesus ia voltar para nós como igreja como ladrão. Porque Jesus vai vir como ladrão, ninguém sabe o dia e a hora. E a gente pensa assim, mas será que nós como igreja seremos pegos de surpresa? Bem, Ruth é avisada da noite. Noemi diz para Ruth, essa noite. Não é a noite que vem, é essa noite. E nós estávamos conversando como que Ruth sabia que noite era essa. Aliás, perdão, como que Noemi sabia que noite era essa? É essa noite. O Boaz vai descer a eira e ele vai limpar a eira. E Ruth recebe a revelação da noite que realmente importa para a nossa vida. Você sabe que quando o doido lá aparece dizendo, aí vem o noivo, aí vem o noivo, aí vem o noivo. Existiam 5 virgens imprudentes e 5 prudentes. Amém? E aí nós sabemos que à meia-noite ele voltou. Então, querido, escute uma coisa. Nós não seremos pegos de surpresa. A igreja conhece o tempo. Pastor, me dá um versículo para isso. 1 Tessalonicenses 5,4. Vós não estáis em trevas, para que aquele dia vos apanhe como ladrão. O dia virá como ladrão para quem está desavisado, mas uma igreja que conhece o tempo, entende os sinais da volta do Senhor. E nós ontem falamos que Noemi é uma figura de qual nação? Israel. Então fique atento às movimentações que Deus tem feito em Israel.
Porque Israel é um relógio profético poderoso para avisar a igreja do tempo do fim. Então, Paulo diz, fazer isso conhecendo o tempo. O que Paulo quer dizer? Paulo quer dizer isso que nós estamos falando. Paulo está dizendo, vocês conhecem o tempo. Vocês não estão desavisados. Vocês sabem qual é a noite que o Boaz vai descer e limpar a eira. Irmãos, isso é tão poderoso que Lucas 3,17 diz assim, ele tem na sua mão a pá, e ele mesmo limpará a sua eira. Então Boaz é uma figura clara do Senhor que volta para casar com a igreja. Aleluia! E não é uma igreja despreparada, é uma igreja que conhece o tempo. Uma igreja que ouve as profecias, uma igreja que atenta para aquilo que Noemi está dizendo, e uma igreja que entende, essa noite eu preciso descer a eira e me colocar aos pés dele. Agora olha o que Paulo diz, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono. Você lembra que as 10 virgens dormiram, sim ou não? Um dia eu falei assim para a igreja, vamos tentar aqui. Quantas eram as virgens? Quantas tinham azeite? 5? E eu te pergunto, como que elas acenderam a lamparina? Então todas tinham azeite, amém? Ih, pastor, pegou. Então todas eram crentes? Porque se nós falamos que o azeite é uma figura do Espírito Santo, nós estamos falando que as 10 virgens são crentes. Ou então você está dizendo que parte da igreja vai ficar de fora? Órfã não ficou de fora? Então as 5 imprudentes também ficam. Mas nós somos Ruth. Nós somos cheios do Espírito. Nós somos uma igreja que conhece o tempo. Nós somos uma igreja que atravessa o Jordão. Nós somos uma igreja que está trabalhando debaixo da orientação gloriosa e poderosa do Espírito Santo. Nós somos uma igreja que estamos deitados aos pés do Rei, enquanto a noite passa. E por isso nós seremos redimidos pela manhã. Aleluia! Então Paulo diz, conheça o tempo, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. Só esse versículo já tira para nós que a salvação é um processo, não é um ato. Nós fomos, nós estamos sendo e nós finalmente seremos. É isso que Paulo está dizendo. E o versículo, a noite é passada, você entende? E o dia é chegado. Dispamo-nos, pois, das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Aleluia! Então deixa eu te explicar uma coisa. Essa noite é o tempo que nós estamos vivendo. E quanto mais passa a noite, mais trevas fica. É por isso que a gente tem visto o mundo se desintegrar. É por isso que a gente tem visto a maldade do homem chegar a um nível quase que inimaginável. É por isso que a gente tem visto pessoas se levantando, propondo leis, e não é só no Brasil, é no mundo todo, que faz até o diabo arrepiar o cabelo dele. E você diz, meu Deus, o que está acontecendo? O mundo está ficando doido, mas não é isso, é porque a noite está chegando ao seu ápice. Mas o salmista diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia! Então amanhã, para nós, é o nascimento do sol da justiça. Aleluia! Se você ler Malaquias capítulo 4, você vai ver assim, o versículo 3, o 2, né, o 1, vai dizendo, ele vem. Dia terrível, dia de angústia. E o versículo 3 diz, para nós, o 2 diz, para nós que temos o Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Aleluia! Todos nós estamos esperando o raiar do dia, meu irmão. Então, quando voltamos para Ruth, eu queria que você voltasse agora para Ruth, porque nós vamos trabalhar em Ruth agora. Noemi diz para ela, nessa noite, o Senhor vai descer a eira
Sabe, irmãos, eu quero dizer que Deus não perdeu o controle de nada. Eu quero dizer que pode fazer o que quiser, a noite fica escura, os homens são maus, os homens planejam coisas terríveis, mas o Senhor está no controle de tudo. Aleluia! Aleluia! E ele diz, né, lemos aqui, lava-te e unge-te, porque fala de uma carreira sacerdotal. Antes de entrar nessa parte do casamento, eu quero falar um pouco mais sobre a nossa posição de sacerdote. Queridos, Deus nos ama, mas Deus quer que a gente cresça. Amém? A igreja brasileira é muito infantil. E continua sendo filhos, continua sendo igreja, continuam sendo amados por Deus, continuam sendo cuidados por Deus, mas o Senhor não consegue achar lugar para que eles sejam sacerdotes. Por isso que é importante nós batermos nessa tecla. Eu sei que ninguém fala por mal, mas, querido, escute uma coisa. Todos nós somos chamados para sermos sacerdotes de Deus. A esposa do Cordeiro é uma esposa sacerdotal. Ruth, você tem que se lavar, se ungir e vestir os teus vestidos. Paulo diz no livro de Coríntios, quando eu era menino, falava como menino, andava como menino, né? Fazia tudo que menino faz. Mas quando virei homem, acabei com as coisas de menino. Você sabe qual que é o problema, querido? Às vezes a igreja, não estou dizendo de vocês, estamos falando como um todo, batendo um papo aqui. Às vezes a igreja não entende o trabalho dos ministérios. Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante, diz que Deus deu homens dons. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Com um único objetivo. Para que todos cheguem à unidade da fé, à plena estatura do varão perfeito. Então você sabe por que nós estamos trabalhando? Nós não trabalhamos para fazer a igreja feliz. Nós não trabalhamos para alegrar o povo. A gente até pede que a gente consiga, porque ninguém gosta de ficar o tempo todo, né? Mas o nosso principal ministério é, eu preciso entregar esse povo que o Senhor confiou a mim, maduro para Deus. Aperfeiçoado. Amém, queridos? E crescer dói. Crescer dói. Você imagina hoje que minha filha de 18, eu preciso ter conversas com ela que eu não tenho com a de... E aí, o que você quer fazer na faculdade? Ih, papai, você não vai cuidar de mim para sempre? Eu digo, não, o papai ama para sempre, mas está na hora de... Agora você já vai ter que começar a trabalhar. Amém? Você já tem que estudar. E estudar vai ter que acordar cedo. E se tiver que acordar cedo, vai ficar cansado à noite. E aí já não pode ficar o tempo todo no Facebook, no Instagram. Por quê? Porque crescer dói. Quem tem saudade de quando tinha 5 anos? Eu tinha saudade, não sabia nem quanto que custava uma conta de luz da minha casa. Eu só queria saber de ligar e apagar, e ligava e apagava, e ligava e apagava, e era tudo com papai. Só que quando nós ficamos maduros, sabe o que acontece? O papai começa a dar responsabilidades para a igreja sacerdotal na terra. Então agora nós não vamos mais para a igreja só para buscar bênção. Nós somos sacerdotes de Deus. E Deus quer usar a gente para abençoar outras pessoas. Aleluia! E crescer dói, querido. Mas escute uma coisa com todo o amor do meu coração. Agradeça todos os dias a Deus se você tem pastores que te levam para o crescimento. Ainda que eles falem coisas que você não quer ouvir. Ainda que parece que eles deixaram de te amar. Quando eu tinha 14 anos, eu falei, pai,
Escuta bem. Grava o que eu vou falar. E meu pai falou, tá bom, filho. A voz da experiência dos 14 anos vai falar. Quando eu fizer 18, eu vou embora de casa. Meu pai é uma benção, 78 anos hoje. Amo meu pai. O tempo passou. E a minha casa tem uma porta na frente e uma atrás. Ele continuou me tratando bem, continuou me comprando coisa, até o dia que eu fiz 18 anos. Eu esqueci completamente, mas o velho não. O velho tem uma memória que só Jesus. Bolinho pronto em casa, retratinho, casa cheia, cantar parabéns para ele. O papai falou que era palavra. Aí eu falei, meu papai vai me homenagear na frente de todo mundo. Estufei o peitinho. Falei, manda aí, pai. Meu pai falou para minha mãe, Jandira o nome dela, abre a porta da frente e a de trás. Abriu a da frente e abriu a de trás. E falou para mim na frente de todo mundo, escolhe por qual você quer sair agora. Minha mãe avermelhou toda e disse, pelo amor de Deus, é aniversário dele. Aí ele, eu sei, 18 anos. Há 4 anos eu estou planejando isso. E minha mãe tentando, pega leve com ele, pega leve não. Rapaz, pega tuas coisas e vai embora agora. Aí eu falei, antes do parabéns ou depois? Aí eu falei, pai, me perdoa, pai. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Meu pai falou, agora você fecha a porta. E se você falar isso mais uma vez, quem te arranca daqui de dentro de casa sou eu. Você quer ser homem? Pague suas contas. Sabe, irmãos, nós não vamos ter autoridade se nós não tivermos maturidade. Deus ama a igreja. E quando a gente começa a falar isso, bem, nós estamos aqui em Fortaleza, amém, queridos? O Espírito Santo está falando, é uma conferência de maturidade. Amém? Se quiser reclamar com alguém, reclama com ele. Não é em todo lugar que eu falo isso não, porque nem todo mundo tem estômago para pegar esse baião de 2, não. Então, escuta uma coisa. Se Deus está falando isso conosco, é porque Ele acha e Ele tem certeza, querido, que a gente pode ser maduro. Sabe por quê? Porque existem assuntos que eu não vou ter com a minha filhinha pequena. Porque ela não entende. E eu creio que Deus está tirando ou separando pessoas, sabe? Para conversar coisas mais profundas. Se você ler as parábolas de Mateus 13, 7 parábolas do reino, você vai ver que Jesus conta 3 para a multidão. E no meio do capítulo tem assim, e levou os discípulos para casa. Que tremendo. E em casa, diga comigo, em casa, para os íntimos, ele elevou o nível. E ele começou a falar coisas mais profundas, mais escondidas. As coisas escondidas, Deus não vai falar para a multidão, Deus sempre vai falar para aqueles que Ele confia que são maduros. A maturidade vai nos levar a níveis de revelação poderosos, querido. Porque revelação não vem com estudo, revelação vem com maturidade. Aliás, não vem só com estudo, vem com estudo e maturidade. Por isso que filósofos, sociólogos, gente inteligente, pega esse livro aqui, apóstolo, e não consegue tirar nada daqui. E vem a gente aí, só misericórdia. Vem você, vem eu, vem a gente, Deus fala com a gente. Tem gente muito melhor do que nós, querido. Muito melhor do que eu, muito melhor do que você. Mas o Senhor quer nos levar à maturidade. Amém, querido? Abraão fez um banquete quando Isaac foi desmamado. Rapaz, que coisa tremenda. A gente faz banquete quando o filho nasce.
Mas na ótica de Deus é quando ele larga o peitinho. Vire para o seu irmão e fala assim: você já largou o peitinho? Já está podendo comer comida sólida, meu amigo? Então é festa no céu, Deus está fazendo festa, porque o Isaac está crescendo, está ficando maduro. Aleluia! Vamos aceitar esse caminho da maturidade, querido. É muito bom ser amado por Deus, é muito bom ser amado por Deus. Mas é bom também a gente entender que Deus tem um chamado para aqueles que amam. Eu amo Mateus 3,17. Esse é meu filho amado. Amado. Amado desde quando, minha irmã? Desde que nasceu. Amado desde quando? Desde a eternidade. Efésios 1, 3 e 4 diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, porque Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, o amor de Deus suplanta o nosso nascimento, é desde a eternidade. Mas quando Deus aprova, é outra coisa. Aleluia! E crescer dói, querido. Pastores, que nós não cansemos de pregar crescimento na igreja. Toda igreja tem que ter 2 piscinas. Uma que bate até aqui para refrescar. Tem umas bolinhas para a gente brincar. Porque todo mundo que chega na igreja não consegue entender essa linguagem. Tem que ir para a piscina de bolinha, refrescar um pouco. Mas você já viu que chega um ponto que a piscina de bolinha já não está mais... O apóstolo, o pastor vai te chamar: rapaz, lá atrás, no terreno lá. Você diz: gente, mas tem terreno aqui? Tem. A gente não conta para todo mundo, mas tem terreno também. Aí você entra no negócio, passa por 2 portas, vira, desce uma escada, sobe. Quando você chega lá, tem uma piscina olímpica. Cronômetro na parede. Recorde mundial. E você diz assim: você já aprendeu a nadar na outra? Agora você vai bater recorde aqui nessa. É a piscina dos maduros. Hein? Na piscina de bolinha você come 4 hambúrguer todo dia. Na outra você fala: cara, aqui é dieta especial. Aqui você não pode comer tudo que você quer. Aqui você não pode acordar a hora que você quer. E o cara fala: não, eu quero ficar aqui. Porque eu vou fazer coisas que a minha geração não está fazendo. Eu vou tocar em lugares que a minha geração não está tocando. Então, queridos, que a gente possa encontrar na igreja esse equilíbrio. Enquanto nós estamos chegando, quantos tem menos de 1 ano de crente aqui? Levanta a mão. Menos de 1 ano de crente. Ninguém. Então é só piscina olímpica aqui, irmão. Aleluia! Mas vocês vão começar a ganhar muitas pessoas. E eu estou profetizando aqui. Essas crianças é um sinal das pessoas que vocês vão ganhar. E vocês vão ensiná-las a nadar. Mas não dá para ficar lá o tempo todo, querido. Tem que ir para outra. Tem que crescer, tem que ser maduro. Aleluia! E Ruth recebe essa revelação de Noemi dizendo: tem que ser maduro. Deixa eu terminar aqui que eu já falei demais. Capítulo 3 de Ruth. Uma igreja sacerdotal. E ele diz assim para ela: lava-te, unge-te, né, os chamados. Agora olha, dá uma olhada aqui. Versículo 4. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então entrarás, descobrirás o seu pé e te deitarás. Ele te dirá o que deve fazer. Irmãos, o Espírito Santo está nos dizendo: nessa noite terrível que nós temos vivido, só há um lugar para a igreja ficar: aos pés de Jesus. Versículo 5. Respondeu-lhe ela: tudo o que me disseres farei.
Então desceu à eira, fez conforme tudo o que a sua sogra lhe tinha ordenado. Versículo 7, tremendo. Havendo Moisés comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé do monte do grão. Rute veio de mansinho, descobriu os seus pés e deitou. No meio da noite, o homem acordou e de repente sentou-se e viu uma mulher deitada aos seus pés. Perguntou: quem és? Disse ela: sou Rute, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o resgatador. Disse: bendito sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, visto que não foste atrás de jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, minha filha, não temas, tudo o que pedires eu te farei. Toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. Versículo 12. Embora seja verdade que eu sou resgatador, há ainda outro resgatador mais chegado do que eu. Fica-te aqui essa noite, pela manhã. Se ele te resgatar, bem está. Mas se não quiser resgatar, tão certo como vive o Senhor, eu te resgatarei. Deita-te aqui até que amanhã chegue. Amém? Queridos, o Senhor está voltando. E eu não tenho outra opção a não ser estar aos pés dele, aguardando a remissão, aguardando que ele se levante da sua eira e nos resgate como esposa. Esse texto é tão lindo que depois Ruth vai ser tomada como mulher e vai gerar um filho. E esse filho, olha que coisa, ele vai para o colo de Noemi. E Noemi é exaltada à vista de todas as mulheres daquela terra, 10 mulheres. E eu aprendo que o que Deus está gerando na igreja será uma restauração poderosa, que não vai só atingir as nações, mas vai atingir Israel, vai atingir as nações e vai atingir tudo. Querido, nós somos essa Ruth que se deixa ser dirigida pelo Espírito Santo, que atravessa o Jordão, que trabalha debaixo da orientação de Jesus, do Espírito de Deus, que conhece o tempo, que abraça a carreira da maturidade, que deita aos pés do remidor, e porque faz tudo isso, será resgatada pela manhã. Amém? Que a gente possa, querido, estar crendo nisso. Aquilo que o Senhor está gerando em nós, aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Existe um gemido da nossa alma, e esse gemido não é por coisas, esse gemido é para que essa redenção finalmente aconteça. Eu queria te convidar a ficar de pé nessa hora. Queria chamar os irmãos. Ih, rapaz, terminou. Mas dá para chamar o louvor rapidinho, não? Hein? Amém? Foi muito bom estar aqui com vocês esses dias. Amém, queridos? Vou ficar aqui mais para ver a apóstola pregar daqui a pouco. E, infelizmente, não vou conseguir ficar hoje à noite, né? Amanhã à noite, porque eu vou embora hoje 3 horas da manhã. Mas foi um tempo glorioso, tremendo. Mas eu queria que nós estivéssemos orando juntos para que a gente abraçasse esse caminho da maturidade. Amém? Pastor Jonas, esse lugar é um celeiro de pessoas experientes. Pastores vão sair daqui. Muitos homens de Deus serão levantados, mulheres de Deus serão levantadas desse lugar. Vocês realmente foram chamados para comer uma comida que nem todo mundo come. E já falamos disso ontem, né?
E eu creio que a nossa vinda aqui foi para confirmar algo. Vocês estão no caminho certo. Ruth, por que você não fez igual todas as outras? Por que você não fez igual todas as outras? Foi atrás dos jovens. Existe aqueles que têm ido pelo caminho mais fácil. Mas o Boaz fala assim para Ruth: Ruth, eu entendo que essa sua postura, essa sua benevolência de agora é maior do que a da primeira, porque você poderia ter feito o que todo mundo está fazendo. Sabe, irmãos, existe um modo de operar que infelizmente hoje, eu não falo isso com alegria, porque eu sei que Deus está curando a gente. Muitos estão caminhando para a parte mais fácil, para as mensagens mais triunfalistas, para a porta mais larga. Muitos estão indo em direção aos jovens. Por que, Ruth, você não foi para os jovens, como todas foram? Isso que Boaz falou. Mas eu quero vir aqui e pontuar algo de forma profética. Continuem fazendo o que vocês estão fazendo. Se você pudesse resumir tudo isso que a gente falou aqui, vamos ouvir mais ainda. Eu creio, Jonas, que Deus veio tirar algumas dúvidas do teu coração. Eu creio que Deus veio fortalecer alguns pensamentos que estavam vacilantes. Porque sabe, irmão, uma menina jovem como Ruth, que ouve de todo mundo assim: cara, você vai se meter com esse cara aí? Vai atrás dos jovens. Vai viver a vida. Vai conquistar, vai ser feliz. Mas Ruth não coloca o desejo dela em primeiro lugar. Ruth coloca o propósito de Deus em primeiro lugar. E ela se une a esse propósito como um ventre que gera. Se você for descobrir depois, de Ruth vai sair Jesus, meu irmão. Ruth gera Obed, Obed gera Jessé, Jessé gera Davi. Sabe qual é o último versículo do livro de Juízes? Naquele dia não havia rei em Israel e cada um fazia o que queria ou o que achava certo. Você sabe qual é a última palavra do livro de Ruth? Davi. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que há uma igreja que vai deixar os seus desejos naturais de lado e vai se unir e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu sou o ventre que você precisa para gerar algo que a igreja precisa ser restaurada. Por quê? Porque não havia rei e de Ruth sai Davi. E você sabe que Davi é um homem segundo o coração de Deus. É quem estabelece o reino de Deus. Você está entendendo, querido? Agora, se Ruth vai atrás dos jovens e diz: eu tenho direito. Eu vou atrás dos mais novos, porque eu tenho que ser feliz. Sabe o que ia acontecer? Deus ia ter que pegar outra mulher para gerar nela o Obed, para gerar o Jessé, para gerar o Davi. Porque eu penso que quando Deus está olhando Ruth e vendo Ruth se submeter, sofrer, a Ruth fala assim: mas por que eu estou sofrendo? Deus fala: calma, de você vai sair o Messias, Ruth. Sabe, irmãos, Deus é um Deus que transcende a nossa geração. Se você semeia com alegria, chorando, vai voltar colhendo. Você entende ou não? Você está pregando só tristeza? Não, eu estou pregando que Deus precisa trazer uma igreja para a responsabilidade e entender que não é a felicidade de Ruth que está em jogo, é o que Ruth vai gerar através do relacionamento com o rei. E essa igreja tem sido chamada para isso, Jonas. E não adianta, você não vai poder se comparar com outras, porque se Ruth se compara, ela se dá mal. Ela diz: está todo mundo fazendo isso e Deus está me mandando fazer isso. Mas claro, Deus só precisava de um ventre, meu irmão. E Ruth entende isso.
pelo Espírito. E aí você olha para Ruth e diz: Ruth, você está jogando tua vida fora, cara. Tá todo mundo aí arrebentando, fazendo um monte de coisa, você está jogando sua vida fora. Ela fala: não, eu sou uma mulher de revelação. Eu entendo que o que eu estou gerando não é para mim, o que eu estou gerando é para o reino. Irmãos, eu quero ser essa igreja. Eu sei que o caminho não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo entrava. Eu sei que não é fácil. E eu sei também que a gente só consegue pelo Espírito Santo. Mas quantos querem junto comigo, junto com o pastor Jonas, esposa, junto com o apóstolo Glauro, serem esse ventre que vai gerar algo novo para essa geração? Então levante as tuas mãos, feche os teus olhos, vamos profetizar nessa noite. Começa a dizer isso para ele nessa noite: Pai, eu quero ser esse ventre, Pai. Eu quero sair fora do comum. Eu quero ouvir o que a igreja, o que muitos não estão ouvindo. Eu quero enxergar o que muitos não estão enxergando. Ainda que eu tenha que passar coisas difíceis, eu vou entender que Deus está me tomando para ser uma solução para essa geração. Ore comigo, querido. Abra sua boca e ore. Onde você for, eu irei. Começa a orar dizendo: eu quero ser essa mulher. Uma mulher que abdicou da sua vontade. Desde o chamado lá de Moabe, uma mulher que atravessou e falou: é para colher, eu vou colher. Uma mulher que obedeceu tudo isso que você falou, eu vou fazer, vou deitar na eira, vou esperar, vou fazer exatamente o que o Senhor está fazendo. E depois ela recebe uma recompensa poderosa. O Senhor está dando uma recompensa poderosa para uma igreja que não se conforma com as coisas que nós estamos vendo. O Senhor está levantando uma igreja diferente nessa terra. O Senhor está levantando um ventre diferente nessa terra. Onde você for, é tempo de remissão. É tempo do reino de Deus ser trazido para essa terra. Quando Ruth se posicionou, Ruth gerou. Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Não tinha rei, mas agora tem rei. Ele apenas disse o que você disse. Toda geração o Senhor encontra o seu ventre. Em toda geração o Senhor encontra aqueles que se predispõem a se entregar ao seu propósito. Nós não somos daqueles que vamos atrás dos nossos desejos. Nós entendemos o plano de Deus, o reino de Deus. Estamos sendo chamados para participar disso. Senhor, sei que somente esses terão a condição de esposa na tua volta. Vamos cantar essa canção enquanto a gente ora. Eu creio, irmão, que o Senhor quer ministrar aqui no nosso coração algo ainda mais nessa tardezinha. O Senhor está virando uma chave de maturidade nessa casa. Aleluia. O meu Deus é bom. O meu Deus é bom. Onde você Vamos louvar o Senhor porque somos escolhidos para essa carreira. Onde você for, eu irei. E o que você disser, eu direi. E o que você orar, eu orarei. O Senhor está chamando essa igreja que anda com Ele, que avança com Ele. Onde você for, eu irei. Uma igreja sacerdotal, uma igreja madura, uma igreja cheia da palavra, cheia do Espírito Santo. Eu orarei. Jesus somente fez. Não é mais o que queremos, mas nós caminhamos diante da revelação do Rei. Ele apenas O
o plano do rei, o propósito do rei. Ele se moveu. Oh, aleluia! Ache-nos como um ventre que gera nessa geração. Seguir o seu Espírito, como poderei viver sem o amor, se a cada passo seu foi um sacrifício? Nunca poderei viver sem meu Senhor, Deus digno de tudo, o meu Deus. Oh, te amamos, Jesus. Nos entregamos ao teu propósito. Oh, Pai, a nossa vida não é preciosa. Nós entendemos, Pai, que estamos inseridos no teu propósito, no teu reino, Jesus. Faz de nós aquilo que o Senhor quer nesses dias, nessa geração. Através de uma igreja que se entrega, Deus vai trazer o novo. Aleluia, Deus vai trazer o rei de volta. Nós estamos vivendo esse tempo, querido. Parece que não há rei no mundo. Cada um faz o que quer, cada um faz o que acha certo. Mas uma igreja está se levantando profeticamente. Uma igreja está se levantando de forma madura e dizendo: eu vou gerar a vida do rei. Oh, eu vou gerar o rei. Eu vou gerar o reino. Mesmo que o mundo esqueça, eu não esquecerei o que o Senhor fez por mim, o que o Senhor fez por mim. Mesmo que o mundo esqueça, eu não esquecerei o que o Senhor fez por mim, o que o Senhor fez por mim. O meu Deus é bom. O meu Deus é bom. Yeah. O meu Deus é bom. Aleluia. Deus é bom. Amém, queridos. Quem eu era? Sabe quem eu era, meu irmão? Eu era maldita, apóstolo. Quem nós éramos? A Moabita, esquecida do outro lado. É isso que a gente era. Ah. Quem nós éramos? A Moabita, maldita. Deus pegou essa maldita que somos nós, arrancou ela, trouxe ela, ensinou ela, alimentou, cuidou, revelou, transformou, lavou, ungiu, vestiu. Fez essa Moabita, casou com ela, gerando. Como é que a gente não ama esse Deus? Amém?